Terceiro vídeo. Olha, não, eu acho que é o segundo, não me lembro. Eu não me lembro. No capítulo 21, a epígrafe é colocada, Deus usa Satanás para punir Israel. Isso é epígrafe, alguém colocou. Isso não está nos originais. Mas no versículo 1, então Satã, o inimigo, não diz de quem. Porque Satã, Satanás, diabo, tá vendo? É oposição. Mas para a gente entender essa palavra, primeiro eu tenho que entender o que Davi fizera. Deus prometera, como eu trouxe para vocês alguns capítulos, vitória, ensino. Você pode ver que Davi nunca atacou Saul. Saul atacou Davi. Davi chorou pela morte de Saul e de seu filho Jonatas. E é o rei ungido por Samuel. Aquele que foi substituído. O povo substituiu por Deus. E Deus estava ali. O que Davi fez? Davi se esqueceu que ele seria vitorioso em todas as batalhas por respeito a Saul. Por se colocar na casa de Jessé, seu pai, apenas como pastor de ovelhas, porque ele não era filho da mesma mãe dos seus irmãos. Ele era um filho de uma outra mulher, mas filho de Jessé. E Davi se colocou com muita humildade. Aliás, Davi sempre se colocou em estado de humildade. Mas nesse caso aqui, Davi havia mandado Joabe contar quantos homens guerreiros haviam em todo Israel. Joabe só não contou os homens de duas tribos, de Levi, né, e a tribo de Benjamim. Ele era contra as ideias de Davi. E Deus, não é possível que ele não esteja acreditando no que eu disse. Ele está mandando contar para saber se ele tem homens suficientes para ir lutar contra os inimigos deles. Pois se eu já disse a ele que eu daria vitória. Davi mandou fazer o recenseamento. Capítulo 1. De todo o povo debaixo do governo do rei. E Deus, ele é rei, Davi é rei, ele foi colocado no lugar de Saul, eu mandei ungí-lo. E Davi fez isto, perdeu fé. Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e de Benjamim, pois a ordem do rei lhe parecia absurda. Note que já havia um problema. Davi começou a arranjar problemas. Assim é a gente também. Nós não ouvimos os outros. O desejo e a ordem, versículo 7 do capítulo 21, em 1 Crônicas, o desejo e a ordem do rei foram reprovadas por Deus.
E por isso todo o povo de Israel foi castigado. Mas não foi castigado por Deus, mas pela falta de fé de Davi. Ele não deu credibilidade a Yahvé. É isso que eu queria que vocês entendessem. Então Davi reconheceu seu erro e confessou quando ele viu que o povo estava sendo castigado pelos seus erros. E ele diz no versículo 8, pequei gravemente com a minha atitude. A minha atitude foi covarde. Eu temi. Não acreditei no que você disse. Agora, pois, eu te imploro que perdoe o pecado do teu servo. Olha a humildade desse rei. Porquanto cometi uma grande loucura. E o Senhor sempre ouve a gente. Então ele usou um profeta chamado Gade. Vá e profetiza para Davi. Dê para ele 3 opções. Mais um outro vídeo. Não sei se é terceiro ou quarto, então é outro vídeo. Deus dá a Davi 3 opções, que é levada pelo profeta Gade a Davi. E Gade chega a Davi e diz, olha, Yahvé manda lhe dizer. Só que antes de ler, eu queria te informar que Deus, quando age na tua vida, sempre Ele te dá opções. O véu não te deixa ver isto. É preciso que se arranque o véu, como eu disse no início, para que você entenda Deus. Jó, por exemplo, escreve no capítulo 42, eu te conhecia de ouvir dizer, agora meus olhos te contemplam. E Deus diz então, através de Gade, a Davi. Versículo 11. Assim ordenou Yahvé, escolhe entre estas 3 punições, que na verdade eram opções. Tá vendo? A opção é nossa. 3 anos de fome, 3 meses fugindo e 3 dias sob a mão de Deus. 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus perseguidores e 3 dias sob a mão de Deus. Davi, no capítulo 13, precisa de uma resposta, de uma opção. E Davi diz, é terrível a minha aflição. As 3 opções são terríveis, mas aí ele tem uma atitude que o salva. Contudo, entre as 3 opções, eu prefiro cair nas mãos de Yahvé, o Senhor, porquanto é grande a sua misericórdia.
a ser vingado pelos homens. Olha essa palavra, a ser vingado pelos homens. Agora, nós vamos entrar. Eu agora vou te ensinar. Você quer nas minhas mãos? Você então não quer mais mandar o Joabe contar. Você agora acredita em mim, né? Pois agora eu vou lhe ensinar a você perder essa atitude de medo. Eu vou lhe ensinar. Aprender, vocês sabem que não é fácil. E começa então os 3 dias de angústia e de perplexidade. Para você ter uma ideia, um anjo é chamado a ter com Davi. Não foi Deus. Deus disse, vá lá, ensine a ele. Esse anjo tinha uma espada. Ele pertencia ao exército de Javé. Era preciso então que Davi entendesse que ele precisava de toda a mecânica do exército de Javé, no exército que ele agora era rei. No versículo 14, Javé enviou, portanto, uma peste sobre Israel e pereceram 70.000 homens de Israel. Eu disse a vocês que corpo para Deus é embalagem. Como a embalagem do leite, como a embalagem da lata de pêssego, lata de sardinha, que usamos, jogamos fora. Vocês estão enganados em relação a Deus. No 15, Deus enviou um anjo a Jerusalém com o objetivo de exterminar Jerusalém. Mas não se esqueça que no versículo 13, Davi disse, eu conheço a sua misericórdia, eu conheço, então eu fico debaixo de sua mão. E isso aconteceu. Quando o Senhor, através do anjo, iria destruir Jerusalém. Deus disse, para! Já é o bastante. Deus olhou, como diz no versículo 15, com compaixão. Para aquele povo e evitou a catástrofe total. Naquele instante, o anjo de Javé estava perto da eira, o terreno onde se malhavam os cereais que pertencia a Ornã, Araúna ou Jebuseu.